Essa é daquelas histórias em que eu acho que as coisas não estão todas contadas. Obviamente, alguma coisa aconteceu que motivou o Hugo Mota a partir para ruptura total com o governo. Um gesto que é um gesto de bastante agressividade por parte do parlamento de derrubar um decreto presidencial. Tem um debate aí sobre a legalidade ou não da autoridade do Congresso de derrubar esse decreto ou não. E isso, evidentemente, o Supremo agora vai avaliar. O que eu ouvi no Congresso foi o seguinte: houve uma irritação com Haddad porque ele a cada reunião apareceria com números diferentes. Eu digo Haddad não necessariamente a figura pessoa física Fernando Haddad, mas o Ministério da Fazenda, que os números seriam inconsistentes, que aí sempre que alguém levantava um argumento, mas pode ir por aí. Não, mas na verdade o número é sim, o número é aquela coisa de um certo... Isso não é típico do Haddad, que eu saiba, mas tem muitos políticos que gostam de ficar mexendo com números, né? Jogando um número para um lado, um número para o outro, que é aquele número que você não consegue sustentar. Não é isso que o Palácio do Planalto fala. O Palácio do Planalto fala que houve, por parte do Congresso, uma ruptura de acordo. O fato é, a Câmara dos Deputados, logo depois do Senado, mandou um recado para o governo. E o governo decidiu ir para o pau e levar ao Supremo essa discussão. Eu acho que a ponta mais fraca nessa disputa é o Planalto, sabia? É possível que seja, principalmente porque o Planalto vai precisar voltar ao Congresso com outras demandas. Claro. Tem um ano eleitoral chegando. Essa ruptura não pode ser exatamente uma ruptura. Se o governo está pensando nesse movimento como um aviso de volta, um sinal de volta para o Congresso de que, olha, nós vamos brigar também, acho que há uma margem para voltarem a negociar. Mas esse não pode ser o estado dessa relação daqui para frente. Esse governo ainda tem 1 ano e meio de mandato. E acho que tem um ponto significativo que está sendo muito pouco mencionado. Na votação na Câmara dos Deputados, o governo não teve 100 votos. Pô. Não teve 100 votos. E se você não tem 100 votos, a tua posição numa matéria que você não só vê legitimidade política por ser uma coisa que a sua administração, o seu governo entende ser importante para a realização dos teus objetivos, mas institucionalmente você vê isso como um papel institucional do executivo. E você não consegue, sem parlamentares da Câmara dos Deputados para ficar do seu lado, isso é muito significativo. E acho que o governo pode ser que tenha chegado a um ponto em que a via judicial era o último recurso, mas minimiza o potencial dano que pode acontecer e também minimiza a fragilidade política do governo. Acho que isso é uma coisa que se fala desde a época do Arthur Lira. O Arthur Lira falou muitas vezes que o governo não tinha uma base sólida na Câmara, que o governo tinha problemas na articulação política, mas esse caso deixa muito evidente. 98 votos é muito pouco para um governo numa matéria importante. Tem um bode na sala que você não mencionou, né? Se o governo tem 98 votos na Câmara dos Deputados, o Congresso tem maioria para impeachment. se isso... Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu não acho que vai acontecer, não me parece que está no mapa de ninguém, acho que os congressistas têm consciência de que fazer o impeachment de uma figura com a história do Lula abre um buraco político que é daquelas coisas que você sabe como entra e você não sabe como sai. Entra uma crise de constitucionalidade, crise política, E não me parece que o Hugo Mota tenha a impulsividade que tinham Eduardo Cunha e Arthur Lira. Essa impulsividade de agir ali na raiva, tudo mais. O Hugo Mota parece um cara mais frio. Inclusive foi eleito pregando muito mais diálogo, e essa é a expectativa, né? Não é um cara da oposição, né? O ponto que eu quero fazer com base do impeachment é o seguinte, é porque eu acho que implicitamente nesse recado que o Legislativo mandou para o Planalto, é justamente aqui. Você não tem 3 quintos. Entendeu? Aqui a gente entrou Você entrou naquela zona de perigo nessa relação aqui com o Congresso Nacional.
E o recado é muito forte. A minha surpresa, eu não esperava que o Planalto fosse reagir indo para o Supremo. A minha expectativa, até por conta da personalidade do Lula era, não, vamos botar a bola no chão e, tipo... Vamos conversar. Vamos entender aqui quais são os espaços possíveis de diálogo, etc. Tem uma outra coisa que eu acho que é o movimento mais agressivo do Planalto, que não me parece que é a entrada no Supremo. Eu acho que tem um movimento mais agressivo que é a publicidade que eles estão botando no ar. A publicidade, e o Mota está falando muito disso, né? Vocês estão partindo para um nós contra eles. Porque a publicidade, e é uma publicidade um bocado cínica, tem uma grande dose de hipocrisia. O que é publicidade? Muitas pessoas já devem ter assistido. É aquela coisa da balança, né? O povo com peso imenso, de uma balança imensa de imposto nas costas, e os ricos com uma balança muito leve nas costas. Ô Magno, se a gente fala da carga tributária brasileira, isso é verdade. Os brasileiros mais pobres pagam muito mais imposto do que os brasileiros muito mais ricos. O problema é o seguinte: essa mexida no IOF não mexe em nada disso. Exatamente. E essa mexida no IOF mexe em todo mundo que compra coisa na Shopee, entendeu? Em todas essas outras lojas chinesas. Quer dizer, o governo fica parecendo sinalizar que ele estava propondo uma mudança de carga tributária que ia resolver o problema da distribuição de carga tributária no Brasil, finalmente cobrando tarifas maiores dos brasileiros mais ricos. E não é disso que tratava essa medida. Não. Era puramente gastamos demais, precisamos encontrar um jeito de tapar o buraco. Deixa eu pegar esse imposto sobre ação financeira. Onde a gente pode arrumar um dinheiro? Foi literalmente uma improvisação de um governo que jamais conseguiu controlar os próprios gastos. Isso, de um governo que tem quase 2 décadas no poder. O Partido dos Trabalhadores tem quase 2 décadas no poder. Não é como se eles não soubessem. Não é como eles não soubessem como funciona o sistema tributário brasileiro também. Não é que não tivessem tido oportunidades de fato, fazerem modificações. Os dados sobre a disfuncionalidade, a regressividade da carga tributária brasileira são conhecidos, são públicos e são muito óbvios. De fato, aqueles que não têm para onde correr, não têm como fugir dos impostos, seja porque tem o seu rendimento diretamente taxado, seja porque tudo que recebe gasta no consumo e o consumo no Brasil é pesadamente taxado, são os mais pobres, todo mundo sabe que isso acontece e até agora o governo estava ok com isso. E essa medida do IOF é muito claramente uma medida arrecadatória e não de justiça. Não precisa ir muito longe, não precisa ler nas entrelinhas. Na semana passada, o Haddad dizia, olha, se não for o IOF, vai ser isso ou isso ou isso. Ou seja, ele está atrás de alguma forma de arrumar um dinheiro. 12 bilhões de reais não é um troco qualquer, mas é uma forma, eles estão atrás de completar as contas do ano. Se fosse uma questão de justiça, ia ter uma estratégia. Olha, nós fizemos estudos e precisa ser o IOF porque nós desejamos fazer um reequilíbrio. Nada disso apareceu. E o governo sabe que um dos seus calcanhares de Aquiles de popularidade está na taxação dos mais pobres, porque um dos principais problemas que eles identificam é a taxação da Shine. É a taxação de até $50 daquelas compras que a Janja disse quem pagaria as empresas. Esse foi o início do buraco de popularidade desse governo e o governo sabe disso. Agora, é claro que eles vão retornar ao nós contra eles econômico porque tem uma memória muscular do lulismo ali, porque quando o bicho pegou na era do mensalão, foi para aí que o Lula correu. Agora, o cenário é muito diferente, né? Na época do mensalão, o governo tinha pontos de popularidade que hoje não tem e tinha uma questão econômica que hoje não tem. O Lula, a sua popularidade é impulsionada pelo boom econômico que se seguiu. Gente, a gente precisa entender... Desculpa. Oi, vai. Acho que a gente vai conseguir, a gente vai fazer vai saber agora se a gente vai conseguir trazer o terceiro liberal para a mesa aqui. Vamos ver se o Gabriel consegue falar com a gente? Oi, Gabriel, boa tarde. Opa, boa tarde.
Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Gabriel mas ainda não tô te Azevedo, vendo. Agora ouço tô te sua vendo. voz, eu vejo o seu rosto, que inacreditável. Eu estava participando da geral e estava cagando loucura aqui no campo de comentários, fazendo a minha participação, interagindo com o Júlio Bahia, que comentou que hoje a gente só tem uma caixa de ressonância e ele não está errado não, afinal de contas eu sou fã do Magno Cal, ele é meu presidente no Movimento Livres e realmente nosso grau de concordância é altíssimo. Junto Pedro Doria, a Luísa também, acho que nós vamos concordar bastante aqui, mas o desconto que eles têm que dar para a gente, meu caro Pedro, é que a mídia em geral já tem tantos representantes não liberais, não moderados, não centristas, que o Canal Meio, longe de ser um excesso desse tipo de opinião, é uma ilha, né, nessas oportunidades que a gente tem na imprensa. E, para mais de argumento, ainda temos os contrapontos que são muito bem fornecidos aqui no nosso campo de comentários. Então, o Júlio, o Oz, o Rodrigo Rodrigues, a Tatiana Salles, todos eles vão fazendo contraponto democrático aqui na nossa transmissão. Boa tarde, bom estar com vocês. Deixa eu aproveitar essa deixa e trazer uma mensagem fofa da Tatiana aqui pro Pedro. Ela dedica uma música do Scorpions. Here I am, rock you like a hurricane. Muito bom, muito bom. Você sabe que um dos poucos LPs que eu tenho, eu estou lentamente refazendo uma coleção de LPs, Tatiana. Um dos poucos LPs que eu tenho é do Scorpions. Então você tocou num lugar bacana. Gabriel, além disso, a gente teria que avisar para nossos ilustríssimos frequentadores do chat o seguinte, né? Só tem mais 2 lugares na Kombi. É para Helena Landau, para Débora Bizarria e fecha porque acabaram os liberados do Brasil. Né? Não, e outra, ainda que tivesse lugar, não ia ter quem pôr. Então, um ônibus a gente não enche, empurrar quando a Kombi quebrar. Isso, é isso. Eu estou brincando, evidente, tem muito mais liberais no Brasil. Talvez dê para encher 2 Kombis. Acionistas, mas a gente é uma franca minoria. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado, xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, com ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo, numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.